Olá, eu sou a aluna Mayra Marques, eu curso licenciatura em Física no Polo São Gonçalo e hoje eu vou apresentar uma proposta interdisciplinar para o ensino de velocidade média. Antes de mais nada, né, é importante a gente entender o que é a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade ela é um conceito muito amplo, muito vasto, muito plural, e acaba não tendo, né, um conceito tão bem definido por causa disso. Mas o principal é a gente entender que para que ocorra a interdisciplinaridade, deva haver um objetivo muito claro, né? Ela deve ser orientada por um objetivo claro que esteja visando a cooperação e o diálogo entre as disciplinas. Na interdisciplinaridade, você tem, como o nome sugere, essas disciplinas trabalhando em conjunto, né? Elas se misturando, e para que isso ocorra de uma forma efetiva, a gente precisa que haja muito diálogo entre essas disciplinas. Para que isso ocorra, as atividades elas precisam ser muito bem pensadas e orientadas. Alguns autores falam, né, que para que a interdisciplinaridade ocorra de fato, é importante que seja trabalhado com ambos os professores, né, com ambos os responsáveis para essas disciplinas. Então, a interdisciplinaridade na escola não seria, de fato, realizada apenas por um professor, mas ainda assim, né, é algo que nós, como professores, deveremos almejar, né? Então, é possível que haja esse trabalho, né, dentro de sala de aula, que um professor consiga trabalhar de maneira interdisciplinar. Mas para isso ele vai precisar se preparar muito, estudar e entender que a disciplina dele sozinha ela não é suficiente para conter, né, para abranger todas as possibilidades daquele assunto. Então, pensando que é necessário um objetivo, né, bem claro, o nosso objetivo principal nessa atividade é desenvolver o conceito físico de velocidade média através de uma atividade que envolva o conceito biológico de circulação sanguínea. Então, a gente vai estar fazendo a interdisciplinaridade entre física e biologia. A física e a biologia são duas ciências que se complementam. A gente tem o exemplo, por exemplo, da área de pesquisa biofísica, que é um ótimo exemplo para mostrar como os limites entre essas duas disciplinas podem ser retirados, né, ao ponto delas se complementarem e trabalharem juntas. Então, levar essa relação entre as duas disciplinas para a sala de aula como uma proposta interdisciplinar vai ser uma tarefa muito enriquecedora para os alunos e para os professores também de ambas as disciplinas. Não é uma tarefa tão difícil assim, porque a gente consegue ver vários momentos em que elas se misturam, mas com toda certeza é bastante enriquecedor. E aí, como vai ocorrer, né, a nossa atividade, que é para explicar, né, desenvolver o conceito de velocidade média através da ideia, né, biológica da circulação sanguínea. Então, para começar, a gente explicaria o funcionamento da circulação sanguínea de uma forma simples, falando sobre a diferença dos vasos sanguíneos, que existem vasos sanguíneos de diferentes espessuras, como as artérias, as veias e os vasos capilares. Explicar que o bombeamento do sangue, né, pelo coração é um ato mecânico, é um ato tipo que envolve músculos, mas que também envolve força, envolve energia, envolve vários conceitos físicos, né? No caso aqui, a gente, para que os alunos consigam visualizar, a gente pode trabalhar
vídeos, GIFs, imagens animadas, né, que possam mostrar para o aluno que o sangue está em movimento, né, pelo nosso corpo. Esse é o nosso objetivo principal, mostrar que o sangue está se movimentando pelo nosso corpo. Como a velocidade média ela é um conceito que ela é bem inicial no estudo do movimento dos corpos, a gente é importante também mostrar para os alunos que o sangue ele é composto por células e essas células vão fazer o trabalho, né, na física das partículas, né, desses pequenos corpos que, no caso aí, vão realizar um movimento. Porque se a gente enxergar, né, o sangue apenas como um fluido, isso já é uma outra parte da matéria, que é a mecânica dos fluidos. Então, os alunos precisam também entender que o sangue é composto por diferentes partículas, por exemplo, as hemácias. Então, o aluno conseguindo entender, conseguindo visualizar que o sangue está se movimentando pelo nosso corpo é o principal. E com isso a gente também pode trabalhar o objetivo biológico da circulação sanguínea, né? Por que esse sangue está percorrendo o nosso corpo? Por que as veias e todos esses vasos sanguíneos elas estão permeando todos os nossos órgãos, todos os nossos músculos, todas as partes do nosso corpo? E aí, a partir disso, a gente consegue relacionar com os conceitos físicos de movimento e velocidade. Velocidade média, né, velocidade para física, ela é ligada ao movimento de um corpo. É diferente de outros conceitos de velocidade ligado à rapidez com que uma tarefa é realizada. Então, também fazer essa diferenciação dos termos velocidade para física e do termo velocidade que é usado em outras situações do nosso dia a dia. Então, com isso, os alunos conseguirem visualizar as hemácias, né, essas pequenas partículas se movimentando pelo corpo. Então, como vai ocorrer a atividade em si? Após que esses conceitos, né, forem trabalhados, a gente vai precisar adequar ao momento de estudo que os alunos estão. Como eu falei, a velocidade média, ela geralmente é vista, né, pelos alunos no início do estudo de mecânica dos corpos. Então, para isso, vai ser necessário simplificar alguns conceitos, né, e mostrar para eles que, nesse caso, para nossa definição de velocidade, os fatores que vão influenciar é o espaço percorrido e o tempo gasto por aquele corpo para percorrer aquele espaço. Então, para isso, a gente vai usar alguns conceitos já estabelecidos que a gente consegue buscar, né, com as referências. São conceitos que estão de livre acesso, não são tão difíceis assim para o professor procurar. Um deles, eu trouxe dois exemplos. No caso, um exemplo só, né, e os dois conceitos associados a esse exemplo, que é da artéria aorta, que é uma artéria bem famosa e bem importante no nosso corpo. Os alunos provavelmente já vão ter escutado esse nome, né? E ela mede cerca de 5 centímetros de comprimento. E uma hemácia, né, uma parte do sangue, levaria 125 milissegundos para atravessá-la. Então, com esse exemplo, a gente já tem dois dados, né, necessários para a gente calcular a velocidade média, que é o espaço o espaço percorrido, né, a distância percorrida e o tempo que se levou para percorrer esse espaço.
Um outro fator importante é que a gente está falando de espaços pequenos, né, distâncias pequenas, então a gente vai trabalhando com grandezas, né, de medidas menores do que os alunos estão acostumados, como quilômetros e tudo mais. E vai ser um outro aspecto importante, tanto quanto para trabalhar a matemática envolvida nesse com esses dados, né, que são menores do que os alunos estão acostumados, quanto também para mostrar que mesmo em situações muito rápidas, né, 125 milissegundos, e distâncias muito pequenas, a gente ainda assim vai ter velocidades, nesse caso aí vai dar uma velocidade de mais ou menos 1,5 km por hora, que é uma velocidade bem grande se a gente for pensar sobre isso. Então, a gente consegue trabalhar esses conceitos que não são tão fáceis, né, de serem compreendidos, não são tão intuitivos com os alunos. Com isso, a gente vai conseguir desenvolver o conceito de velocidade média como espaço percorrido sobre o tempo gasto. A gente tem aí a função, né, matemática, a definição matemática de velocidade média, que é a variação do tempo sobre a variação, desculpa, é a variação da distância sobre a variação do tempo. Então, a gente consegue definir dessa forma a velocidade média, que era o nosso objetivo principal. Para finalizar a atividade, é importante que seja explicado, né, que os conceitos trabalhados foram simplificados para fins didáticos. Então, com isso, a gente consegue abrir uma porta para que depois, por exemplo, os assuntos de dinâmica dos fluidos sejam trabalhados. Então, essa ligação, né, entre circulação sanguínea e movimento dos corpos na física, ela é bem ampla, ela pode ser trabalhada em diversas etapas, né, com diversos assuntos específicos, incluindo tipo a velocidade média, que é o que a gente quer trabalhar. Eu trouxe esse exemplo específico da artéria da aorta, mas a gente consegue, o professor consegue pesquisar e trabalhar de diversas formas. Por exemplo, existem dados, né, de qual é a velocidade média que o sangue percorre todo o nosso corpo, né, saindo e retornando ao coração. Com isso, você consegue trabalhar para descobrir o tempo que o sangue levaria para chegar da ponta de um braço à outra, do ombro, né, às pontas dos dedos. E aí pode ser medido o tamanho do braço, né, de diferentes alunos e ver, né, qual seria o tempo ali gasto. A mesma coisa com outras partes do corpo, como a perna. Então, é possível trabalhar isso de diversas maneiras, tanto descobrindo a velocidade média ou usando o conceito de velocidade média para descobrir o espaço percorrido ou o tempo percorrido. Então, as atividades podem ser bem vastas dentro da sala de aula usando esse tema. A gente consegue concluir, então, que a interdisciplinaridade entre biologia e física ela é rica para ambas as matérias. É muito melhor compreender como algo na biologia, né? Como um processo biológico acontece quando a gente consegue compreender a física por trás daquele processo. Já no caso da física, em específico, a física é vista muitas vezes como algo muito abstrato, né? A gente, quando fala do movimento dos corpos, a gente fala sobre uma partícula, sobre algo que está muito além do que a nossa imaginação consegue visualizar como concreto.
Então, a gente está trazendo essa aplicação prática, né, para dentro da sala de aula, que é algo tão próximo da realidade dos alunos, né, como o corpo deles funciona e tudo mais, deixa mais concreto esses conceitos físicos que são muitas vezes abstratos. Então, a gente tem inúmeras possibilidades de integração, tanto pelo fato de já existir, né, a biofísica como uma área de pesquisa estabelecida, e vai ser enriquecedor para ambas as disciplinas separadamente, né? Juntar essas disciplinas, tornar elas conjuntas, né, em sala de aula, trabalhar elas de forma interdisciplinar, traz um enriquecimento muito grande para todo esse processo, né, de ensino-aprendizagem. Aqui eu tenho algumas referências de onde eu tirei aqueles dados, principalmente, e a gente consegue ver com elas que são dados assim bem comuns de se achar. O professor, quando for executar essa tarefa, ele não vai ter dificuldade. Eu agradeço a atenção e espero que tenha conseguido ser clara. Muito obrigada.